como eu disse, esse fim de semana parece ter durado um mês. Na verdade, tudo começou quinta-feira com um ataque traiçoeiro de Israel ao Irã, sob uma alegação falsa defendida por toda a mídia, praticamente toda a mídia ocidental, de maneira descarada, e pelo principal amigo do presidente Lula, o Macron, que é essa história de que Israel estava lançando um ataque preventivo contra o suposto desenvolvimento do programa nuclear do Irã para ter a bomba atômica, para ter a bomba nuclear. Esse foi o motivo, né? Mas anos que Israel está preparando esse ataque ao Irã. Foi um ataque que pegou o próprio Irã de surpresa. Por que pegou o Irã de surpresa? Porque, surpresa relativa, mas surpresa, porque o Irã estava em negociação com os Estados Unidos, portanto, indiretamente com Israel, com a Agência Internacional de Energia Atômica, que vinha fazendo a fiscalização do programa nuclear lá do Irã. Inclusive, tinha uma rodada marcada para esta semana agora. Então, o Irã estava relativamente tranquilo e falou, bom, enquanto estamos negociando, não tem risco. Com Israel não tem isso não, né? Israel atacou de maneira traiçoeira, sorrateira, o Irã com um grande ataque na quinta. Foi um ataque que causou enormes prejuízos ao Irã. De fato, as defesas do Irã não estavam erguidas, depois se ergueram. Então atacou as instalações nucleares do Irã. Tem um programa nuclear no Irã, mas um programa nuclear não quer dizer um programa nuclear bélico. O Brasil tem um programa nuclear também, tem aqui a usina de Angra 3, não quer dizer que está desenvolvendo a bomba. Apesar de que, por que o Irã não poderia desenvolver a bomba? Por quê? Israel tem um programa nuclear, Israel tem a bomba, só que é um programa nuclear clandestino, semi-clandestino, porque o mundo inteiro sabe que Israel tem a bomba, mas nunca se submeteu à fiscalização da Agência Internacional de Energia Atômica. Entendeu? É o esquema do império com o seu principal cachorro, que é Israel. Né? Mas é engraçado porque é um cachorro que às vezes manda no dono, né? Bom, mas acontece isso muito com muitos cachorros também. Tem cachorro que manda no dono, não é não? Acontece isso de vez em quando. Então, houve esse ataque, mas rapidamente o Irã se organizou e mandou um contra-ataque na sexta-feira que foi fulminante. E aí, o fim de semana, até agora, foram 8 ondas de ataque do Irã para Israel e 10 ondas de ataque de Israel contra o Irã. Importante dizer, o Irã não tem ainda arma nuclear. Espero que um dia tenha. Mas tem aliados que têm, tá? Importante dizer. O Paquistão sinalizou no fim de semana que irá apoiar o Irã. Ainda não se sabe exatamente se esse apoio significará um envolvimento direto na guerra. Vai depender da evolução, né? Os Estados Unidos estão mandando aviões tanque para a Europa, todo mundo achando que pode ser algo para um início de desenho de interferência dos Estados Unidos na guerra. Bom, hoje está claro o seguinte, se os Estados Unidos não entrarem na guerra, Israel vai perder, não tem chance de vencer contra o Irã, isso já está claro. O Irã é muito impressionante a diferença de território. Olha isso aqui, ó. Isso aqui é um mapa que o Euclides Vasconcelos mostrou, tem um vídeo no canal dele muito interessante de avaliação da guerra, ele foi ao ar ontem. Olha isso aqui, olha essa mancha marrom aqui à direita. Esse país enorme é o Irã. Aí depois tem o Iraque, em amarelo, a Síria em verde, embaixo ali em rosa, a Arábia Saudita e os outros países. Em branco, a Jordânia, e aí aquele cantinho ali, ó, aquele cantinho amarelo mais escuro ali, tá vendo? Né? Ali tem aquele ponto vermelho também, aquilo lá é Israel e a Palestina, né? Israel e a Palestina, né? Não dá nem para ver direito, não dá nem para ver direito. O Irã, gente, importante dizer, é a maior potência balística não nuclear do planeta. Não tem ninguém, não tem Rússia, não tem para ninguém
A quantidade de mísseis balísticos que o Irã tem, nenhum outro país no planeta tem nesse momento. Ou seja, Israel, em que pese ter o controle do espaço aéreo, a força aérea iraniana é muito fraca, por isso que, eventualmente, se o Paquistão, este sim uma potência nuclear, né, entrar ao lado do Irã, o Irã passará a ter uma defesa aérea que não tem. Por outro lado, o tal do domo de ferro, que era tido como inexpugnável, que era tido como o Irã já no outro confronto, que agora parece apenas ser uma escaramuça perto do que está acontecendo agora, o Irã já tinha demonstrado que o domo de ferro não era nada de inexpugnável, caiu por terra. Coisa, né? Dos sionistas, dos Estados Unidos, esse latido, né, grosso, né, que vão acabar, vão matar, é invencível, é inexpugnável, nada, que nem uma peneira, totalmente furado. O que o Irã está fazendo com Israel nunca aconteceu antes na história do Estado de Israel. A destruição que o Irã está impondo a Israel, nas suas principais instalações e cidades, é algo sem precedentes. Ah, gente, que alegria, né? Que alegria ver, né, o ataque a Israel. Eu até falei com umas amigas, e uns amigos esse fim de semana, um casal de amigos. Minha companheira deu risada, que eu falei, olha, vou tratar com a minha terapeuta, mas eu quero dizer, eu quero vingança. Eu quero vingança. Porque, né, não, vingança, pelo amor de Deus. Não, não quero nem saber, eu quero vingança. Vingança contra esses malditos nazis sionistas. Quero que Israel seja riscada do mapa depois do que eles fizeram com Gaza. Tem conversa, não tem conciliação. Não tem conciliação com os nazis sionistas. Nenhuma. E não dá, é inaceitável a conciliação que o governo Luiz Inácio Lula da Silva está fazendo. Ah, discursos lindos do presidente Lula em defesa de Gaza. E aí? O Brasil continua fornecendo petróleo para o exército de Israel. O Brasil continua com relações comerciais e diplomáticas com Israel. O melhor amigo do presidente Lula, o maior aliado do presidente Lula, é um maldito sionista, que é o Macron, que está apoiando Israel. O presidente Lula não abriu a boca para defender o Irã. O presidente, para protestar contra o ataque de Israel, não abriu a boca para falar do sequestro, prisão e torturas de Tiago Ávila. Não tinha um representante do governo brasileiro para receber Tiago Ávila no aeroporto. Nada, nada, nada. A omissão do governo Lula é impressionante. Presidente, esses seus discursos são bonitos, o pessoal fica emocionado, mas não esquece, já deu. Já deu, presidente Lula. De fato, já deu. Ao contrário do que aconteceu com o Tiago Ávila, que o governo brasileiro ignorou, fez lá uma reunião, recebeu a Lara, a companheira do Tiago, lá no Itamaraty, né? O Itamaraty fez aquele jogo de cena, os petistas nas redes dizendo, não, o governo Lula está agindo, estava agindo coisa nenhuma, o Tiago foi expulso de Israel por decisão e iniciativa de Israel, sem qualquer interferência do governo brasileiro, zero, ao contrário do que está fazendo agora. O governo brasileiro está envidando uma série de esforços, já fez um acordo com o governo da Jordânia e vai mandar avião do governo brasileiro para a Jordânia para resgatar malditas autoridades, prefeitos, vice-prefeitos, vice-governador, mulher, esposa, companheira do governador aqui de Brasília, que estão lá em Israel. Queimem, sionistas, queimem, sionistas. Né? É inacreditável que a Gleisi telefonou, tá lá o governo todo mobilizado para salvar os sionistas do fogo. Não mexeu um dedo quando 2 jovens adolescentes morreram torturados na prisão de Megido, em Israel. Não mexeu um dedo, fez só esse jogo de cena da reunião lá no Itamaraty, aqui em Brasília, em relação ao Tiago Ávila. Nada, nada. Continua fornecendo petróleo.
continua com relações diplomáticas. É inacreditável que isso esteja acontecendo. E, de fato, o principal grito, eu vou mostrar para vocês, o grande grito, porque aí tem aquela conversa fiada, né? Dos petistas e do governo. Ah, mas não tem mobilização popular, o governo sozinho não pode nada. Né? Pode mobilizar, né? O Petro mostra isso lá na Colômbia. Pode e pode muito do ponto de vista de mobilização, mas não faz. Mas agora tem mobilização, presidente. O grito em São Paulo de milhares de pessoas era pelo rompimento das relações com Israel. E aí? Aí teve lá a reunião semana passada do Celso Amorim com uma parte da bancada do PSOL, mas a Natália Bonavides, durante o caso do Tiago Ávila. O Celso Amorim falou na reunião que o governo está estudando medidas que o presidente Lula vai anunciar, mas o fato é que o presidente Lula está embarcando daqui a pouquinho, daqui a meia hora, está embarcando lá para o Canadá para uma reunião do G7. Como o presidente Lula e Janja adoram o jet set internacional. É impressionante, né? É Paris com Macron, agora é o Canadá com o G7, né? O grupo dos poderosos. Sabe quem é o G7, né? Vamos lá, Estados Unidos, Inglaterra, França, Itália, Alemanha, Canadá e Japão. E acham uma maravilha. É a 8ª vez que Lula vai ao G7, vai lá e faz discurso bonito. O G7 ignora Lula, ignorou Lula nas 8 reuniões que ele participou, nas 7 reuniões que ele participou agora, e vai continuar ignorando. Mas é isso, né? Macron, Trump, é uma coisa assim, né, como o governo Lula é inebriado com essa coisa com as potências ocidentais, né? Ignorou a reunião, né, tratou no tapa a reunião com os BRICS que o Brasil está presidindo, que vai acontecer agora em julho aqui no Brasil, no tapa, nas coxas, como se diz, e deu prioridade total para o G20. O Brasil está o governo Lula 3 está cada vez mais distante dos BRICS e do Sul Global. E quero registrar, daqui a pouco eu falo mais, grande manifestação em São Paulo. No frio de lascar, muita gente, finalmente milhares de pessoas foram às ruas em São Paulo. A maior manifestação em defesa da Palestina, dos palestinos, em repúdio aos nazis sionistas e exigindo rompimento das relações com Israel. Tá aqui, mais uma vez, um mapinha que eu mostrei agora há pouco, tá? Isso aqui é a região chamado Oriente Médio. A gente tem, então, do lado direito, marrom, Grande Irã, aqui depois o Iraque em amarelo, a Síria em verde, embaixo em salmão, a Arábia Saudita, depois vocês veem lá o Iêmen tem um papel importante nesse momento por causa dos camaradas Houthis, né? Omã e os Emirados Árabes Unidos. Então, entre os Emirados Árabes Unidos e Omã e o Irã tem o Estreito de Hormuz, que é um lugar considerado estratégico para a economia global, porque aqui boa parte do petróleo do mundo passa por aqui. E essa é uma questão da guerra. Essa aqui é uma questão da guerra, porque o Irã pode a qualquer momento fechar o canal de Hormuz, dependendo da evolução da guerra. Aqui, do lado esquerdo tem o Egito, que apesar de ser um país geograficamente africano, é também considerado parte desse cenário do chamado Oriente Médio. Bem pequenininho ali, tá? Tem a Jordânia em rosa, e depois ali naquele cantinho ali tem Israel e a Palestina, bem pequenininho. Então, olha a diferença de tamanho e também a diferença de... a diferença do tamanho do Irã versus Israel. Essa diferença é equivalente. Território, população, forças armadas, e hoje, como eu disse mais cedo, o Irã
é a maior potência balística não nuclear do planeta. Não, o Irã não fechou o canal de Hormuz, estava só mostrando ali, tá bom? Não fechou. Bom, isto aqui é o que os malditos nazis sionistas fizeram em Gaza, né? Isso aqui é Rafah, em Gaza, à esquerda antes de Israel e à direita depois dos ataques nazis sionistas. E aí eles estão pela primeira vez sentindo o gostinho, é um gostinho, é um aperitivo apenas, né, do que fizeram, do que estão fazendo, né, porque esse fim de semana continuou o massacre, tá? Lá em Tel Aviv. Eu separei uma série de vídeos para mostrar dos ataques, mas deixa eu dar uma informação importante da RT. RT é uma agência de notícias russa. Tá? Agora de manhã ela disse que a embaixada dos Estados Unidos foi danificada pelos ataques do Irã. Tá? Aqui está uma foto da embaixada dos Estados Unidos essa manhã, madrugada, para nós aqui. Deixa eu mostrar, eu separei vários vídeos muito relevantes e importantes do que rolou esses dias, a partir de quinta, mas sobretudo na sexta-feira, depois que acabou o programa, e no fim de semana. Deixa eu mostrar Israel primeiro. Ó, olha isto aqui, esses mísseis balísticos, né, os mísseis hipersônicos que o Irã começou a usar são impressionantes, efetivamente. O Irã falou, vocês vão ver coisas que o mundo nunca viu, tá? Alguém dizendo que tem sionista, ou o canal Tietê dizendo que tem sionista, eu já limei 2 sionistas aqui, se aparecer mais algum eu vou limando, tá bom? Eu vou bloqueando, sem problema. Bloqueio na hora sionista aqui, mas nem pensar. Mais mensagens, quem manda é o Rogério Anitablian, dizendo que o canal dele voltou, e o Paulo Pinheiro, estava lembrando do Hobsbawm, e agora tenho certeza que o ataque ao Irã inaugura de fato o decisivo século XXI. Legal. Muito legal. Vamos ver então imagens. Olha, vou mostrar primeiro uma imagem, depois vou mostrar várias desses mísseis hipersônicos do Irã que estão causando um estrago em Israel. Todos, né, estão causando estrago, mas esses hipersônicos são realmente muito impressionantes. E aí é isso que eu falei, ó. Até vou falar com a minha terapeuta, mas eu quero dizer, cada vez que eu vejo um míssil desse acertando Israel, meu coração se alegra. Meu coração se alegra. Não sei se o de vocês se alegra também, mas o meu, eu confesso, se alegra. Olha isso aqui, impressionante realmente. Ó, tá de novo. Chocante, né? A velocidade com que eles chegam é impressionante. Ó, então estão lá as baterias. Olha aí. Chocante. É isso aí. Coitada da criancinha, né, israelense ali, mas nessa altura do campeonato eu quero é que os sionistas todos se explodam, viu? Porque não tiveram pena, não tem pena, ao contrário, eles vibram, né? Vocês lembram daqueles vídeos no TikTok de adolescentes, crianças, adultos, membros das Forças Armadas de Israel ironizando, tirando o sarro dos palestinos enquanto o genocídio prosseguia? Eles fazendo churrasco na fronteira com Gaza, para que o cheiro do churrasco chegasse a Gaza, enquanto são sádicos, enquanto os palestinos e palestinas morrem de fome, são sádicos, vibrando com cada morte. Eu vi entrevistas com mulheres esse fim de semana, homens também, não mulheres, são 3 mulheres, dizendo que o repórter perguntou, mas vocês não têm... Israel está matando crianças, eu não quero nem saber se está matando, entendeu? É um negócio assim, é uma coisa de impressionante. Vamos lá, vamos ver mais vídeos aqui.
Vamos ver mais vídeos e alegrar nosso coração com as Forças Armadas do Irã. Olha, deixa eu mostrar aqui um compilado de mísseis balísticos, tá? Várias cenas reunidas num vídeo só desses mísseis caindo sobre Israel, sobretudo Tel Aviv, Jerusalém, menos Jerusalém, mais Tel Aviv e Haifa, onde tem um porto fundamental, está praticamente destruído o porto de Haifa, que é crucial para a economia israelense. Olha. Aqui, ó, é um importante centro estratégico. Deixa eu parar aqui, ó. Dá para ver a onda, né, de choque. É impressionante, realmente. Ó, viu? Ó, esse aí, ó. É um importante centro estratégico israelense foi atingido, tá? Ó. نزل نزل عالجسر. Vários desses vídeos são vídeos feitos ali do Líbano ou da Cisjordânia, o pessoal vibrando. Olha aí. Impressionante. Os israelenses achavam que estavam seguros, imunes. Olha isso. Impressionante, né? Impressionante. Vou mostrar de novo. Os israelenses tinham certeza de que estavam a salvo, de que estavam seguros, que o domo de ferro era imbatível, que o domo de ferro garantia segurança completa ao Estado nazi-sionista de Israel. Como diz o Marcos José, ainda é muito pouco perto dos horrores que impuseram em Gaza. Muito pouco mesmo, muito pouco. Tá? Olha, e aí tem um dos vídeos que eu mais gostei nesse fim de semana é dessa menina lá na Cisjordânia, ironizando o Domo de Ferro. Muito legal, né? Esse prazer que eu estou tendo agora. Imagino que os nossos camaradas nos anos 40 tiveram esse prazer também com a derrota dos nazistas, né? Que é esse prazer da vingança contra esses psicopatas, né? Contra os nazis sionistas. Tá aqui, ó. Olha essa menina aqui, ó. Mostrando o que é o Domo de Ferro atualmente. Olha. يا ويلي يا حبيبه يا ويلي عليك. Sensacional, né? Ela mostrando o Domo de Ferro enquanto tá chovendo míssil. خبوني تتخبى جوا الطنجرة أنا. حطني جنبك حطني معك. تفضل دي وسع. حبيبه جوا الطنجرة حبيبه. دي وسع تفضل. Tá aí o Domo de Ferro. Sensacional. 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 O Glauber falando da menina maluquinha lá do nosso menino maluquinho do histórico, o nome histórico e da luta da esquerda brasileira. O menino maluquinho do Ziraldo, claro, obviamente, do Ziraldo. Tá aí, alegria grande, né? Noite de São João, é isso aí. Mais vídeos, então. E aí, essas cenas da destruição, né, causada pelo Irã, pelo grande Irã, né? Hoje o mundo inteiro, né, os povos do mundo se congratulam a um novo olhar, né? Assim como o olhar para a China foi mudando ao longo dos últimos anos, o olhar para o Irã em uma parte relevante do mundo, né, que tinha um olhar um pouco assim para o Irã, mudou em 3, 4 dias. Né? O Irã hoje é um dos líderes da luta pela liberdade mundial. Vamos ver então mais cenas lá de Israel. Aqui eu montei um monte de pasta porque tem muito vídeo realmente. Esse aqui é o aeroporto Ben Gurion. O aeroporto Ben Gurion, lá em Tel Aviv, está lá sob ataque também
das forças iranianas. Os aeroportos de Israel estão fechados. Estão todos fechados. O espaço aéreo de Israel está fechado. Tanto que essa articulação que a Gleisi e o governo brasileiro estão fazendo com esses prefeitos, vice-prefeitos, vice-governador, sei lá, né, esses políticos sionistas, nazis sionistas que estão lá em Israel, é para eles saírem por terra via Jordânia. Né? Aí o que está acontecendo? Os aeroportos estão fechados, o aeroporto Ben Gurion, que é o principal de Israel, está sob ataque, ou esteve sob ataque, e aí o governo de Israel já anunciou, olha só, olha o nível que a coisa está. Proibição, isso não é informação do Irã, não, tá? Vou mostrar daqui a pouquinho. Né? Informação do Haaretz, que é um dos principais jornais de Israel. O governo de Israel proibiu os israelitas, especialmente homens, de deixarem o país, porque quer convocar todo mundo para as Forças Armadas. Tipo o que está acontecendo lá na Ucrânia, com os homens jovens sendo obrigados a entrar para as Forças Armadas. Tá? Aqui, Haifa, né? Como eu disse, importantíssimo porto de Haifa. Aí não é o porto, mas é uma instalação lá em Haifa. Mas Tel Aviv. Tel Aviv. Sábado de manhã em Tel Aviv. هلا يوم شابات يو Ali é um Shabat. סוף העולם É o Shabat lá de Israel, יו sábado. סוף Aí. העולם אתם לא רואים Como eu disse, isso é pouco perto do que eles fizeram lá, estão fazendo em Gaza, né? Na Palestina. Aqui, Tel Aviv, sábado à noite. Tel Aviv, sábado à noite. יו בואנה, יש אנשים לכודים. וואו. Cadê o Iron Dome? É isso aí. Matheus Colares manda lá da Inglaterra. Isso aqui é sinal de Libra. Viva a República Islâmica do Irã, viva o Ayatollah. É isso aí, viva mesmo. Bom dia, camaradas. Verônica Nascimento, sempre com a gente aqui. Estou tão com os tão preocupada com os prefeitos que foram aprender a usar a tecnologia israelense. Pois é, também estou preocupado demais. Estou preocupado demais. O Eustáquio Trindade. Seu Mauro, onde eu acho esses sites que mostram lá do Irã? Eu passei o fim de semana pesquisando as redes sociais, tá, Eustáquio? Tem que pesquisar, tem muitos vídeos também do nosso lado, que são vídeos de inteligência artificial, outros vídeos que a gente pensa que é de agora, é de 2024, daquele outro confronto. Então, passei o fim de semana caçando e depurando esses vídeos todos, tá? Mais Tel Aviv, então, sábado à noite, sábado de manhã, Tel Aviv, mais Tel Aviv aqui. Olha que cena impressionante, de ontem, a usina de Haifa. Ali não é uma usina nuclear, tá? Ali é uma usina de petróleo. Olha ali, o fogo ali, logo atrás da usina de petróleo. O fato é que as instalações de petróleo de Haifa também foram atingidas, tá? Tá? Quem mais? Mais vídeos aqui. Tel Aviv na manhã de domingo. Esse é um dos vídeos que eu mais gostei nesse fim de semana. Olha isso. Tel Aviv no domingo de manhã. E mais Tel Aviv no domingo de manhã.
Pera lá, fiz uma bobagem aqui, já consertei. Mais Tel Aviv no domingo de manhã. נראים על פניו ריקים, אבל בעצם כרגע נעשית מלאכת הזיכוי שלהם. אנשי פיקוד העורף שנכנסים, עולים ופשוט בודקים שאין אף אחד. אתם רואים, יש פה בניינים ישנים לצד בניינים חדשים, בניינים שיש... Tá aí. É isso. Esses são os vídeos de Israel. Deixa eu mostrar aqui alguns vídeos do Irã, dos ataques de Israel ao Irã, especialmente os ataques da quinta-feira fizeram grandes estragos no Irã, tá? Então, ok, e áreas residenciais, ficam falando, porque agora a conversa da piada dessa turma, estão atacando áreas residenciais, estão atacando os civis. O cinismo desses nazis sionistas é um negócio impressionante, e também da mídia liberal brasileira, né? Fizeram o que fizeram em Gaza e agora estão reclamando que estão atacando os civis. Aqui, ó, bombardeando áreas civis, áreas residenciais no Irã. Eu vi uma entrevista com um intelectual iraniano esse fim de semana, né? Deles dizendo, não, mas de uma jornalista sionista dizendo, não, mas a gente só atacou Spam TV, tá aqui uma indicação, tá, gente? Spam TV é um bom canal para acompanhar, é um canal iraniano aqui na América Latina, tá bom? E aí essa jornalista falando, não, mas a gente só atacou os líderes da Guarda Revolucionária do Irã, das Forças Armadas. Ele falou, bom, ok, para matar um líder das Forças Revolucionárias, da Guarda Revolucionária do Irã, vocês destruíram um prédio e mataram 60 pessoas, várias crianças. Fora, nem vem. Número de mortos e desaparecidos. Então, os números em situação de guerra são sempre imprecisos, né? Não dá para saber. Os números de mortos no Irã oscilam entre 80 e 120, e em Israel fala-se em 14 pessoas mortas, tá bom? Paulo Pinheiro, aqui com a gente. Só lembrando que dificilmente um cidadão israelense não é militar, dada a forma com que lidam com sim. É por isso mesmo, né? Todo mundo vai para o exército, homens e mulheres. E aí é por isso que o Estado nazi-sionista está fechando as fronteiras e querendo impedir a saída deles, porque quer levar para o exército, tá? Então, vídeos do Irã, mostrei esse vídeo do ataque às residências. Israel está usando carro-bomba, o Mossad está usando carros-bombas, está abertamente terrorista, tá? Isso lá em Teherã. Então, isso é logo depois da explosão. Explodiram vários carros-bombas esse fim de semana lá em Teherã. Vários carros-bombas de Israel. E aqui duas cenas importantes que eu acho. Uma é aqui, ó. Vou mostrar. Eu vou tirar o som porque nós não vamos entender nada. Porque fica essa história, né? A gente fica vendo lá o Hitler, Netanyahu e os líderes de Israel dizendo, nós vamos riscar vocês do mapa, nós vamos acabar com vocês, Teherã vai ficar em cinzas, essa conversaiada, essas ameaças que eles fazem o tempo todo. Este aí é o porta-voz das Forças Armadas do Irã, Reza Sayad, dizendo, a dimensão da resposta devastadora dos bravos combatentes do Irã abrangerá todas as partes dos territórios ocupados, Israel. Deixem o território ocupado, ele não será habitável por muito tempo. Atacamos centros sensíveis e críticos do regime sionista, incluindo instalações militares e de segurança, centros de tomada de decisão e até as residências de seus comandantes e cientistas militares. Essa é uma questão, porque Israel e a mídia ocidental fala dos líderes mortos no Irã, e o Irã tem assumido, mas eles exercem censura
férrea efetivamente, né? Então a gente não sabe, né? Porque Israel não confirma nunca. Prossegue aqui o Reza Sayad, porta-voz das Forças Armadas. Temos um banco de dados completo de todos os locais vitais e sensíveis nos territórios ocupados. Vou mostrar para vocês daqui a pouquinho uma cena impressionante. Qualquer alvo podemos atacar a qualquer momento. Vamos atingir instalações militares, sedes de comando e esconderijos dos generais. Nem os abrigos subterrâneos salvarão os sionistas. Assim seja. Assim seja. O Ministério Imaginário, sionismo é nazismo, Palestina livre, que Israel beba fogo. Que Israel beba fogo. Olha, então, e aqui uma cena tocante. Está tendo campeonato de vôlei no Rio de Janeiro. Tá? Então, vou mostrar uma cena bonita aqui, que é a cena da seleção de vôlei do Irã. Tá? Ao tocar o hino. Liga das Nações de Vôlei masculino. Esse é o hino do Irã. É o país em guerra. Todos em saudação militar. Todos em saudação militar. Bom, a China se posicionou, diferentemente do Brasil, que está em silêncio completo. A China advertiu sobre as graves consequências do ataque israelense ao Irã e cobrando ação internacional. O mundo está dividido em 3 partes hoje. Uma parte que é a mídia ocidental, os governos ocidentais alinhados à OTAN, Estados Unidos, França, Inglaterra e todos os outros, que dizem que Israel fez um ataque preventivo contra o Irã, que estaria desenvolvendo um programa nuclear paralelo ou clandestino, apesar das instalações nucleares do Irã estarem abertas à Agência Atômica Internacional, que é controlada pelos Estados Unidos, diga-se de passagem. Essa é um lado do planeta. Outro lado do planeta diz isto, que foi um ataque traiçoeiro, brutal, criminoso contra todas as leis internacionais, como sempre, de Israel. Tá? E tem uma parte do planeta, o Brasil, lidera essa parte do planeta que está em absoluto silêncio. A China, então, se posicionou. O Diogo pergunta, a China vai deixar os iranianos sozinhos? A China não tem a menor condição de se envolver na guerra, mas a economia do Irã, ela vem num ciclo de desenvolvimento em boa medida por conta do aprofundamento das relações entre os dois países. A relação entre China e Irã é uma relação muito próxima, primeiro. Segundo, o Paquistão está fazendo sinais claros de que pode entrar na guerra ao lado do Irã se a guerra ficar uma guerra regional. Se Israel, por exemplo, puxar os Estados Unidos ou se tiver países europeus entrando na guerra. E o Paquistão é hoje um país, se a influência da China no Irã é grande, no Paquistão é completa. Né? Então, o envolvimento eventual do Irã é uma indicação de envolvimento da China. A Sueli Cruz, falei da criança mostrada no vídeo, eu não vi. Oi, Mauro, dá vontade de chorar ver uma criança vivenciar essas dores. Pois é, ela falando dessa menina estava lá brincando, ironizando o Dom de Ferro. Vocês imaginam, ela mora na Cisjordânia, imagino que essa menina não viu, não vivenciou na sua curta idade, uma adolescente, né? Falei da criança mostrada no vídeo, tendo que lidar com tanta tristeza por culpa da insanidade e maldade sionista. É isso aí, total razão. Marlene Santana, desculpa, manda aqui o bom dia dela para nós. É isso aí. Valeu todo mundo. Então, essa é a posição chinesa nesse momento, tá? E aqui, olha, primeira brecha aberta na cobertura do Globo, porque assim, tanto o Globo, Jornal Nacional, G1, Globo News, CNN, Gazeta do Povo,
Jovem Pan, são todos abertamente sionistas, abertamente e radicalmente sionistas. Estadão também. A Folha de São Paulo ainda faz uma cena para tentar manter equilíbrio, mas é sionista também. Toda a mídia liberal é sionista. Toda a mídia liberal é sionista. E aí é isso, é press release, né, de Israel, press release de Israel. Press release quer dizer comunicados oficiais de Israel, é assim que eles cobrem. Né? Eles todos embarcam nessa tese e defendem que Israel, na verdade, fez uma manobra de defesa preventiva. Esse é o primeiro especialista, que, por sinal, o Tita Parsi, é um sueco de origem iraniana, mas que traiu seu país, está lá, né, ele faz uma avaliação sempre com o ponto de vista ocidental, mas é o primeiro a falar no Globo, uma pequena brechinha, dizendo que Israel subestimou a capacidade do Irã de se reagrupar depois do primeiro ataque. Tá? Depois do primeiro Ascase, e fala, os mísseis iranianos estão sendo capazes de furar o bloqueio da defesa israelense. É assim, os analistas internacionais, esses canais todos, eles têm acertado mais ou menos como os economistas do chamado mercado têm acertado sobre crescimento do PIB no Brasil. Erram todas, né? Por eles, Israel teria liquidado a guerra já entre quinta e sexta-feira, né? Por eles, Israel já tinha acabado com o sistema de defesa, com a defesa antiaérea. Israel já tinha liquidado o Irã entre quinta e sexta-feira, então morderam a língua e estão aí em exposição. Como eu disse, está aqui a notícia do Haaretz, que é um jornal oficial, é um jornal, vamos dizer assim, um jornal liberal de Israel, porque os outros jornais todos são sionistas radicais. É um sionista liberal, se é que dá para usar essa palavra. Tá? E aí, essa é a notícia dele na edição hebraica. Eles têm uma edição em inglês, mas a edição em inglês eles censuram muita coisa. Então, essa edição hebraica, traduzida, evidentemente, para o português, tá? O governo ordenou que as companhias aéreas não levem israelenses para o exterior, mesmo quando os voos de resgate começarem. Este é o cenário lá em Israel. Tá? Deixa eu ver aqui. Eu acho que são essas as imagens que eu queria trazer. Não, tem mais uma aqui, porque no meio disso tudo, não imaginem que Israel parou de atacar lá em Gaza. Só esse fim de semana, 59 palestinos mortos em Gaza por Israel. Pelo menos, né? Porque os números... Quando se fala de 50 mil palestinos mortos, gente, não se considera aqueles que ficaram debaixo dos escombros e que simplesmente não foram resgatados. Há estimativas de que esse número pode ser maior do que 80 mil mortos. 80 mil mortos, tá bom? Então, este fim de semana, Israel matou pelo menos 59 palestinos, sendo que 13 deles enquanto tentavam obter ajuda naquele corredor Netzaren, que é um corredor de campo de concentração, tá? Que tem lá em Israel, que é a armadilha dos mercenários estadunidenses, do governo Trump, na verdade, com o governo de Israel que montou uma fundação humanitária a Gaza, que é uma fundação sionista, cujo objetivo é levar palestinos à armadilha sob a desculpa de ajuda para ir completando o genocídio. Tá? Então, 59 mortos apenas esse fim de semana. E aí, nesse contexto, o governo brasileiro não só está quieto em relação ao massacre, ao ataque ao Irã, não só esteve quieto em relação ao Thiago Ávila, não só está quieto em relação à exportação de petróleo, não só está quieto em relação ao rompimento das relações diplomáticas, como... Isso aqui, gente, não é governo Bolsonaro, presta atenção, isso é governo Lula. Na quinta-feira passada, pela primeira vez na história, fuzileiros navais do Brasil participaram de um exercício na França, com o exercício das tropas da OTAN na França. Pela primeira vez na história. Governo Lula, gente, não é governo Bolsonaro. As Forças Armadas Brasileiras participaram de um exercício militar da OTAN. Foram 2 integrantes do Estado-Maior das Forças Armadas Brasileiras e mais 13 fuzileiros navais para participar do exercício e aprender com a OTAN.
É chocante. Neste contexto, né? Porque não é só o exercício lá anotando. Neste contexto, neste cenário global que a gente está assistindo, tá? É muito, muito impressionante. Hitler apareceu no fim de semana, tá aí. O Netanyahu saiu esse fim de semana, evidentemente que teve ampla cobertura, deu entrevistas, aí a mídia ocidental deu ampla cobertura para ele. Drinks e livros, chega aqui como novo membro, muito bem chegada, querida, seja bem-vinda. Verônica Nascimento, o nível de sionismo da mídia é fantástico, é realmente impressionante, é verdadeiramente impressionante. Aparentemente tem um sionista, aqui, olha, tem alguém aqui, um sionista incomodando a turma. Depois, se eu achar, tá aí, ó. Já achei um tal de Djailson aqui. Tá fora, cara. Bom, tá bloqueado, tá bom. Obrigado pelo aviso, gente. Então, vai Irã pra cima, tá indo. Tá indo pra cima. Tá indo pra cima, efetivamente. O que mais? Olha essa manchete aqui da Sputnik. Sputnik é um dos serviços de notícia russo, tá? De ontem. Israel, cuidado, o Irã ainda não usou suas armas mais recentes. Mesmo com esses mísseis hipersônicos, não são, segundo essa reportagem da Sputnik, os mísseis hipersônicos de desenvolvimento mais recente em Israel. E aqui este é da RT, que é outra agência de notícia russa. IRGC são as guardas revolucionárias do Islã, tá? Do Irã. Afirma ter forçado as defesas israelenses a atacarem umas às outras com novos métodos. Desde a semana passada que está circulando uma informação de que o Irã teria hackeado os sistemas de defesa de Israel, tá? Da mesma maneira como dizem aí a mídia ocidental está dizendo que o Irã teria hackeado o sistema de defesa. Mas olha, realmente interessante. Veja o que aconteceu esse fim de semana, começou a acontecer esse fim de semana. Lá, pelo menos essa cena foi registrada, que são mísseis de Israel, esses mísseis de interceptação, tá? Virando e caindo em Israel. Olha isso aqui. Impressionante. Eles saíram, estão subindo, em tese para ir lá matar, para ir lá acertar olha lá. E aí eles mudam a trajetória deles e começam a descer para o terreno. Vocês vão ver, olha lá. Tunk. Acertaram o próprio território de Israel. Segundo o pessoal da RT, isto é em função deles terem conseguido hackear o sistema de defesa israelense. Deixa eu mostrar para vocês agora como é que está neste instante a cobertura das diversas mídias globais em relação à guerra. Está aqui Tehran Times, um dos jornais lá do Irã, deixa eu atualizar. Tá aqui. Irã lança segundo ataque com mísseis agora, segunda-feira. Então já tem 2 ataques com mísseis do Irã, enquanto a guerra com o Israel entra no 4º dia. No caso, Irã conta a guerra a partir de sexta, que é quando o Irã respondeu, né? Então, sexta, sábado, domingo e agora, segunda-feira. Essa é a manchete do Iran Times. Exército iraniano lança enxame de drones contra alvos israelenses na última fase da operação Promessa Verdadeira 3. Tá? Então, essa é a manchete do Tehran Times. Vamos ver agora
a manchete do... vamos ver agora o canal da Spam TV aqui para a América Latina, que é o serviço, que é um canal vinculado, não é um canal oficial do Irã, mas é um canal vinculado ao Irã. Vale a pena também. Então tem a Spam TV, tem perfis nas redes e tem também este canal este canal ao vivo que vai por aquele serviço Odyssey. Não está conseguindo acessar por ser este serviço aqui. Deixa eu ver. Não. Calma. Vou fazer mais uma tentativa. Se não der, eu tinha testado mais cedo, tinha dado certo. Talvez seja algum tipo de bloqueio, porque não é YouTube. Foi. Consegui, tá aqui, ó. Som na caixa. E esse é o... para responder a la pregunta de si los misiles iraníes podrían superar el conjunto de defensas occidentales. Tá? Então tá aqui, né? Última hora. Então vocês veem então jornalistas entrando de diversos lugares. Los impactos de esta ocasión fueron filmados y publicados en varias ocasiones. Tá? Vale a pena então, se puder, acessa também a Spam TV. É um bom jeito aí, pessoal pedindo, né, como acompanhar as notícias. É uma possibilidade, então, é esta também. Bom, deixa eu ver aqui mais manchetes neste instante. Estão acompanhando ao vivo aqui. Estamos acompanhando ao vivo o Tehran Times. Deixa eu ver aqui. O RT. O Serviço Russo de Informação acabou de subir essa reportagem. Irã se prepara... Não acabou de subir, não, é de ontem. Irã se prepara para... eu tenho um esquema aqui de tradução, tá? Imediata pelo Google Translate. Então, tudo vira português imediatamente, em qualquer língua. Irã se prepara para desligar a máquina de guerra de Israel. Tá? É uma fonte, uma entrevista que fizeram em off com uma pessoa do governo do Irã. Deixa eu colocar na tela. É que o RT, ele dá prioridade, na verdade. Olha, a Rússia cumpriu as promessas de Istambul, diz o principal negociador. Então, a prioridade deles, é claro, são as notícias relativas à guerra com a Ucrânia. Outra manchete deste atual momento, o New York Times, vamos ver qual é a manchete do New York Times neste instante. Manchete do New York Times, deixa eu atualizar. A manchete agora é o caso, vou falar daqui a pouquinho, tá? A prisão do assassino da deputada estadual lá de Minnesota. Tá? Daqui a pouquinho eu falo para ele. Essa é a foto dela, a que foi assassinada. É um republicano, trumpista, anti-abortista, radical lá. Aqui, ó. Sobre da guerra, então, a gente tem, à direita vai rolando umas imagens, tá? Isso aqui são imagens de Israel, da destruição em Israel. Israel afirma ter atacado a sede de uma poderosa unidade militar. E aí a análise dele, sem uma saída clara, a guerra de Israel com o Irã pode durar semanas. Aí, Haifa, então várias imagens que o New York Times dá. O New York Times, evidentemente, com uma cobertura pró-Israel. E quem tem feito também uma boa cobertura, uma cobertura bem razoável, apesar de ser sionista, mas eu acho que tem, do ponto de vista informacional, bem interessante, é o The Guardian, que é o jornal inglês, tá? Então, tá aqui neste momento, deixa eu ver, tá? Tem feito uma cobertura, me parece bem razoável. E mais uma vez, tá, gente? Se você não fala inglês, basta entrar pelo Google, e aí você pede, não sei se está dando para ver no alto da tela aqui, você pede para sempre traduzir do inglês, e ele vai virar para o português imediatamente. Então, tá aqui o The Guardian nesse momento. Irã e Israel trocam ataques enquanto o conflito entra no quarto dia. Essa imagem é de Tel Aviv, tá? Esta imagem em Moshav
Zavdiel também no Iraque, aqui do Teherã, imagem em Teherã, aqui Israel também, impressionante, efetivamente, os danos que o Irã, o glorioso Irã, está impondo a Israel. Tá? A Luísa Negreiros, The Guardian, é o único jornal mais ou menos justo nesse sentido. A Globo está realmente passando pano para os genocidas, não, ela é porta-voz dos genocidas, porta-voz dos genocidas. Bom, quem mais chegou aqui como membro? Paula Somensari chega como nova membro aqui, muito bem chegada. Enquanto isto, o presidente Lula embarcou já para Calgary, ou Calgary, não sei como é que fala, a pronúncia exata, agora às 8 da manhã, para a reunião do G7 lá no Canadá. O Brasil não participa do G7, mas Lula tem sido convidado. É a 8ª vez que Lula vai a uma reunião do G7, sem qualquer influência, inclusive todas as sugestões que Lula deu ao longo das suas participações no G7, nessas 8 participações, né, nos outros governos e agora, todas foram ignoradas, nenhuma foi levada a sério lá no âmbito do G7, e a minha pergunta é, o que é que o Brasil está fazendo num fórum composto por Estados Unidos, Inglaterra, França, Itália, Alemanha, Canadá e Japão? Perdão, presidente Lula, mas esse é o lugar do Brasil? Por que o Brasil deu prioridade total ao G20 e desprezou a reunião dos BRICS? A reunião dos BRICS acontece no Brasil esse ano. Era para ter sido o ano passado. O Brasil deu prioridade total ao G20, pediu para a Rússia assumir a presidência dos BRICS o ano passado, que a Rússia fez, e jogou o G20 para este ano. Mas aí a prioridade do Brasil não é de novo os BRICS, é a COP, a maldita COP, que vai acontecer em novembro no Pará. Prioridade total do governo, a mobilização do governo é para a COP. O G20 é uma coisa lateral. Então está uma crise atrás da outra nos BRICS, porque o processo de organização da reunião dos BRICS aqui no Brasil está completamente desorganizado, improvisado, e há uma irritação geral dos países do BRICS com essa não prioridade que o Brasil deu. Para vocês terem uma ideia, essas reuniões desses blocos internacionais é sempre assim. Você tem uma preparação que acontece ao longo de um ano e a reunião acontece em julho, então tem uma reunião, uma preparação entre julho de um ano e julho de outro, ou, como é o caso do BRICS, a preparação acontece de janeiro a novembro, e aí o encontro, como foi agora o ano passado na Rússia, né, acontece em novembro, porque tem uma preparação intensa. O Brasil, sob a desculpa de que vai ter a COP, reduziu isto para 7 meses, mais menos 7 meses, porque o Brasil só começou a dar bola para os BRICS mais ou menos fevereiro, março. Então é isso. Mas aí o presidente está achando mais importante ir fazer foto lá com o G7. Quem vai estar lá é o amigo dele, o grande amigo do presidente Lula, o Emmanuel Macron, que nesse fim de semana soltou este tweet. É impressionante. Este é o grande aliado internacional do presidente Lula. Não pense em Xi Jinping, em Putin, não. Maduro, não. Maduro é inimigo dele, inclusive. Não. O grande aliado internacional de Lula é este. É o presidente francês. Lula acabou de passar uma semana entre abraços, beijos, passeios, visitas, títulos e tal. E esta é a postura do grande amigo dele. A França condenou repetidamente o programa nuclear do Irã e tomou todas as medidas diplomáticas apropriadas em resposta. Neste contexto, presta atenção, a França reafirma o direito de Israel de se defender e garantir sua segurança. O maior aliado internacional do governo Lula é um sionista de 4 costados. Essa é a realidade, mas eles se amam. Eles se amam. Essa montagem cafona, essa montagem brega, essa montagem asquerosa, que a França fez, ela emoldurou as redes sociais do PT, inclusive pegou tão mal que eles acabaram tirando, tá? Mas tá aí o registro, Tá lá em cima tá, a esquerda tá pequenininho, dá para ver, mas é pt.org.br. Tá lá, o PT espalhou, depois tirou, e foi
usada como comemoração do Dia dos Namorados pela embaixada francesa. É nesse nível o negócio. Tá? Enquanto isso, lá em Israel, tá lá a prefeitada, esse aí é o Álvaro Damião, prefeito sionista de Belo Horizonte, estão lá nos bunkers em Israel, os sionistas todos tinham ido lá para conhecer, tudo pago, né, por Israel, evidentemente, foram pegos durante a guerra. O governo brasileiro está envidando todos os esforços para tirá-los de lá, Glaze, telefone, tudo aquilo que a gente não viu fazer com o Thiago, Ávila estão fazendo com essa turma aí de sionistas. Carlos Omante de Oliveira chega aqui como super sticker. Luiz Namer diz: Mauro, a displicência do governo com a reunião dos BRICS só confirma a posição do Elias Jabbour sobre a política internacional do governo Lula. Alex Magno presenteou com 10 assinaturas do Jones Manuel. Legal, obrigado mesmo. Então, e aí, mas enquanto o governo Lula age desta maneira, o povão começa a ir para a rua. Então, ato em São Paulo, milhares de pessoas com a exigência de rompimento das relações com Israel. Deixa eu mostrar que foi o grito do ato. Milhares de pessoas, realmente primeira manifestação de peso no Brasil, aqui em defesa do povo palestino. Olha aqui, olha isso aqui, ó. Eu? É bom de cantar, né? Governo Lula. Opa. Eu quero ver a ruptura com Israel acontecer. Vamos ver. Eu quero ver a ruptura com Israel acontecer. Foi o grande grito no ato. Olha que impressionante, realmente. Muita gente no ato. Tchururu. Onde está aqui? Muita gente no ato. Esse aqui é um vídeo. A presença mais expressiva do ato, assim, mais visivelmente expressiva do MST, tá? Do MST, realmente muita gente do MST, muito organizada a presença do MST. Os partidos da esquerda radical todos presentes, o pessoal da esquerda do PSOL também todo presente, muitos militantes e ativistas do PT, mas direção do PT, bandeira do PT, isso não tinha desde 2013 que não tem, né? Desde 2013 que não tem mais nas ruas. Essa aqui é uma visão geral do ato. Eu vou só tirar o som, que tá com uma musiquinha aqui que pode dar problema. Não, não é isso. Não faz bobagem, não. Esse aqui. São Paulo. Tirei o som, Mauro, tirei. Então, olha aí, gente. Vou mostrar de novo aqui que eu posso ter atrapalhado a visão. Olha aqui. Impressionante. Isso aqui é a Consolação, tá? A subida da Consolação, se eu não estou enganado, em direção à Paulista. Legal, né? Muita gente efetivamente. Muita gente efetivamente. E aí, lá no Rio também teve uma manifestação relevante. Vou tirar a música também. Essa música acabou sendo colocada como em todas as coberturas maiores dos atos, mas vou tirar, senão vai dar problema aqui com o YouTube. Tá aí. Olha o ato no Rio também, bastante gente, menos, né, que São Paulo. Legal, né? Pela primeira vez, o Brasil saindo às ruas, exigindo o rompimento das relações com Israel em apoio ao povo palestino, e ontem também muito expressivo nas passeatas o apoio ao Irã. Tá? Aqui o Thiago Ávila foi um dos destaques na manifestação de São Paulo, falando, aqui é gravado pelo nosso Fernando, do canal do GT. Ele que fez. Os irmãos e irmãs estão fazendo hoje no Cairo, ou estão presos agora ali na fronteira da Líbia com o Egito, tentando... Está falando aí da Marcha Mundial para Gaza, que não conseguiu chegar em Gaza, tá? A repressão do governo egípcio foi brutal. Lembram-se que sexta-feira a Andréia e a Celina, que estão lá
no Cairo, participando da marcha, tiveram aqui conversando com a gente, falei com elas no fim de semana, repressão brutal do governo egípcio, inclusive assim, mandando gente nos hotéis para pegar a lista de hóspede para deportar. Não conseguiu chegar a Gaza, não. Desculpa, Thiago. Tudo isso demanda coragem, mas nenhuma dessas pessoas que está fora da Palestina acredita que está fazendo isso por si só. Está fazendo isso enquanto aliado de um povo que não merece viver os horrores que vive há 8 décadas. De um povo que sabe que, como todos os povos, tem direito de se livrar da colonização. Tem o direito de viver em paz, gente. E quando eu falo em paz, não é a paz vazia dos cemitérios, não. Aquela coisa que os governos do norte global costumam falar que é paz. É paz, mas com muita desigualdade e injustiça, que eles dizem. Estou falando da paz verdadeira, onde exista de fato justiça social, onde as pessoas consigam viver com seus bons conviveres nas suas comunidades. O povo palestino ensina isso pra gente todo santo dia, mesmo vivendo sobre o genocídio. Gente, a flotilha foi uma experiência que está conectada a 17 anos de tentativas de romper o cerco ilegal de Gaza, que já vive 18 anos de cerco, mas que na verdade vive uma ocupação militar desde 1967 e que é parte desse contexto de 8 décadas de genocídio. As flotilhas vêm tentando... Tá aí, né? Legal. Importante a participação do Thiago. Então, gente, eu fico incrível, impressionante. Agora, em maio, o Senado aprovou por unanimidade, com voto de toda a bancada do PT, neste contexto, nesta situação que a gente está, com o genocídio comendo solto, um dia da amizade Brasil-Israel. É inacreditável que a bancada dos senadores do PT, não só do PT, né, do PSB, do PDT, desses todos que se dizem progressistas, tenham apoiado, aprovado esse dia da amizade. Qual é a questão? O presidente Lula tem até quarta-feira, nós vamos ficar de olho. Quarta-feira é o final do prazo para ele sancionar, ou seja, aprovar, referendar ou vetar esta aprovação absurda. Vamos ver. Isso aqui vai ser uma boa maneira de medir a temperatura política do governo Lula. Tá? Impressionante. Que nojentos, são nojentos. São mesmo. Tá. E aí vem aquela conversa fiada, não, é amizade entre o Estado e outro Estado. Chocante.